tenho aqui uma difícil tarefa de falar sobre esse assunto, sobre riquezas, né? Sobre dinheiro, sobre riqueza. Isso é uma tarefa difícil e geralmente é uma roubada falar desse assunto, né? Você pode estar em qualquer cenário, em qualquer meio, falar sobre dinheiro, sobre riqueza é um negócio que vai sempre dividir. Você pode levar aplauso de um lado, ovada do outro, tomate do outro. Então é um assunto difícil, um assunto polêmico. Não deveria ser, mas infelizmente é. Esse assunto ele se tornou praticamente um tabu no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Falar sobre dinheiro, falar sobre riqueza, ele praticamente se tornou um tabu, porque ele enfrenta muitas oposições de diversas naturezas. É um assunto controverso por diversas fontes. A própria igreja histórica, na realidade, um setor da igreja católica fazia voto de pobreza. O cristianismo, durante muito tempo, fez voto de pobreza. E, obviamente, isso estava ligado a uma problemática relacionada a esse tema, né? Esse tema também ele é controverso do ponto de vista político, ideológico. Você tem algumas pessoas que fomentam ideologias que esse assunto, quando falado, torce-se o nariz. Outros não, outros gostam de falar sobre o assunto. Você vê eventos sobre finanças pessoais ou sobre empreendedorismo cada dia mais lotados no Brasil, no mundo inteiro. Isso tem uma explicação também, né? A crise do emprego. Hoje em dia, as taxas de desemprego, em geral, até com exceção dos Estados Unidos, vivem uma contramão nessa questão do emprego. Com as taxas mais altas, o empreendedorismo é sempre visto como uma alternativa. E como o sistema de ensino convencional, formal, ele não prepara o jovem para empreender, ele prepara o jovem para ter um emprego, desde o ensino fundamental, na universidade. É uma linha de montagem para preparar a mão de obra para a indústria. Quando o emprego se torna mais escasso, as pessoas têm que buscar alguma alternativa. E o empreendedorismo é uma alternativa que muitos têm buscado. Então, você percebe que, se por um lado muita gente torce o nariz, por outro lado, muita gente está em busca sobre esses assuntos. Porque a gente vive nesse ambiente controverso, polarizado, onde o mesmo assunto é adorado por uns e odiados por outros. Tem também um ranço moral. A gente liga a televisão e, quando você liga a televisão, você vai ver lá o cara que desviou não sei quantos bilhões de dólares, não sei lá onde, não sei quantos bilhões de reais da estatal, tal, o político que roubou. Ou seja, muitas das vezes você vai ver o tema dinheiro e riqueza sendo sempre associado a um escândalo político, ou um escândalo na sociedade, um golpe, um estelionatário que deu uma volta, pirâmide financeira. Você já viu a quantidade de pirâmides financeiras que circulam hoje por todos os lugares? As pessoas caem na armadilha da pirâmide financeira, sempre a armadilha do dinheiro fácil, a armadilha do dinheiro sem trabalhar, aquele dinheiro mole que vai entrar na conta. Ou seja, nós vivemos em cima desse ambiente controverso por trás do assunto dinheiro e o assunto riqueza. Então, eu topei falar sobre esse assunto e vou falar sobre esse assunto com muita liberdade. Mas primeiro, eu gostaria de fazer alguns disclosures aqui, eu gostaria que a gente procurasse eliminar o pensamento binário. O pensamento binário, o que é? É um pensamento, geralmente, entre duas ideias, onde essas ideias se contrapõem, e alguma vai assumir o papel do bem e, consequentemente, a outra será o papel do mal, ou vice-versa. O pensamento binário, ele faz com que esse assunto, ele bota um pouco de lenha na fogueira nesse assunto, de forma errônea, de forma equivocada, levando muito as pessoas ao engano sobre o tema riqueza ou o tema dinheiro, justamente pelo vício do pensamento binário. Eu vou dar um exemplo aqui sobre pensamento binário, ou de derivações de pensamentos binários, que criam uma lógica viciada, uma lógica que já está viciada por esse pensamento. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos traficantes do Rio de Janeiro se localizam em favelas. Isso é uma afirmação.
Alguém negaria essa afirmação aqui? Não. A gente vê nos noticiários, até em estatísticas você vai ver. Daí, por derivação e uma falsa lógica influenciada por esse pensamento binário, alguém pode dizer: toda pessoa que mora na favela é traficante. Isso é falso ou verdadeiro? Mas isso é, muitas das vezes, abraçado como uma verdade de forma equivocada, induzida por esse modelo de pensamento que desvirtua a realidade. Você não pode afirmar que toda pessoa que mora na favela é traficante. Óbvio que não é. Eu frequentei favela muitas vezes. Hoje em dia é comunidade que se fala, mais bonito, mas na minha época já era favela mesmo. Frequentei, atravessei favela, pegava trem, Senador Camará. Tem carioca aqui? Olha aí, cheio de carioca aqui. Flamenguista também, né? Claro, né? Natural. Outro patamar, é isso aí. Muito bem. Então, e atravessava ali a favela Cavalo de Aço para pegar o trem ali em Senador Camará, pegava o Santa Cruz, que já vinha lotado lá da direção de Campo Grande, em direção à Central do Brasil, para trabalhar, lotado, ali a gente ia lotado. Eu convivia com pessoas que moravam na favela, porque a minha escola pública, onde eu estudava, ficava na boca da favela, e os alunos eram do bairro Jabura, e mais os alunos da Cavalo de Aço, do Marco 7, muitos amigos, convivi com essas pessoas, e eu posso afirmar para você, não só por lógica, mas também por um pouco de experiência, que nem toda pessoa que mora na favela é traficante, e é um absurdo essa afirmação. Da mesma maneira, partindo por esse processo, por esse padrão do pensamento binário, seja por influência de setores do cristianismo, ou de ideologias políticas, ou desse ranço moral, você poderá chegar numa cadeia lógica quando a pessoa fala: o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Aí ela corta a palavra amor: o dinheiro é a raiz de todos os males. Logo, quem tem dinheiro é mau. E logo, quem é pobre é bom. Isso é uma verdade? Mas isso é assumido. Eu, por exemplo, conheço rico honesto. E conheço rico sem vergonha. Mas eu também conheço pobre sem vergonha. Alguém conhece pobre sem vergonha aqui? Pois é. E conheço pobre honesto também. Ou seja, quando você entende e desfaz esse cruzamento desse pensamento binário, o que acaba acontecendo é o seguinte: você limpa o terreno para construir alguma coisa em cima. Eu espero conseguir construir alguma coisa com vocês nessa noite, mas a gente tem que primeiro limpar o terreno. Vamos tirar. Não dá para a gente conversar se a gente tiver pensamento binário aqui. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre o seu caráter. Nada. Você pode ter ela lotada de dinheiro e ser uma pessoa honesta. Ou ser um picareta também. Ou você pode ter ela vazia. Ou então, como eu, no cheque especial, quando eu abria o WhatsApp. E ser uma pessoa honesta. Ou ser picareta também. Em outras palavras, não tem nada a ver a tua conta bancária com o teu caráter. O teu caráter é outra coisa. Só que, ao cruzar esses conceitos em cima desse pensamento binário, você incorre na possibilidade de cair na armadilha do engano a respeito desses conceitos. E aí você erra a premissa, meu amigo. Tudo que vem depois vai vir errado. Você errou o início, cara, aí o resto é derivado, é derivação dessa premissa equivocada que você adotou. Tá? Outro ponto é o seguinte: outra afirmação: o tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre a sua espiritualidade. Você não é mais espiritual porque você é pobre. Ou menos porque você é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, é a primeira vez que eu venho aqui numa igreja da palestra, mas eu presumo que deve ter alguma Bíblia aqui dentro, né? Alguém tem Bíblia aqui? Levanta a mão aí quem tem uma Bíblia. Então, essa Bíblia que você está carregando tem um livro chamado Provérbios. Quem que escreveu esse livro? E ele era pobre ou ele era rico? Não, rico nada. Ele era outra coisa. Só para você ter ideia, na época de Salomão, o tamanho da fortuna dele, ele recebia uma média de 25 toneladas de ouro por ano. Isso corresponde a quase 1,3 bilhão
de dólares por ano só em ouro. Essa quantidade de ouro que ele recebia por ano é equivalente ao dobro do ouro extraído no mundo no ano de 1800. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que valia muito mais do que 1.200 hoje, o que era ele. Isso fora negócios, comércio, impostos, né? Ele era rei, outros reis mais próximos pagavam impostos, etc. E tal. Então esse cara é rico pra caramba, e você lê o livro dele, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você está lendo um livro de um cara rico, aí, na Bíblia. De repente você está cheio de pensamento binário, ou de repente herdou alguma confusão a respeito de caráter versus espiritualidade, versus tamanho da conta bancária, e você vai para a igreja porque você, de repente, se sente bastante espiritual, mas abre o livro de Provérbios, não é? Do cara que também era muito sábio. A única coisa que ele vacilou que tinha 1.000 mulheres, né? Ah, tudo bem, naquela época, não sei. Mas eu vou te dizer, não foi muito sábio. Mas eu vou dizer um negócio para você. O cara, ele tem um livro dele escrito. Hoje, no mundo inteiro, o livro mais lido do mundo. Então, isso é só para a gente desmanchar essa percepção do que a gente tem aqui. O Templo de Salomão, por exemplo, não é aquele que fica em São Paulo, não, tá? Aquele original lá. Então, o Templo de Salomão, também na Holland também. Só para você ter ideia, a pequena oferta que ele deu para o Templo de Salomão, ele deu 100 toneladas de ouro, 5 bilhões de dólares e mais 240 toneladas de prata, equivalente a 140 milhões de dólares hoje. Agora, você imagina quanto valia, o que $1 comprava naquela época, não é verdade? Enfim, tira a inflação, tira essa coisa toda, é muito dinheiro. Ele era o cara mais rico que existiu nesse planeta até aquele momento. Depois eu já não sei se é. A gente precisa, então, definir o que é a riqueza. O que é a riqueza? Né? Vamos começar a definir. Eu gosto de definir riqueza por uma palavra. Se eu fosse definir riqueza por uma palavra, eu definiria a palavra abundância. Essa é a palavra, né? Essa é a hora que sempre tem um engraçadinho que fala assim, então eu sou rico, eu tenho abundância de dívida. Não deixa de ter abundância de patrimônio negativo. O nome disso se chama dívida, mas riqueza é abundância. Tá? Riqueza é abundância do ponto de vista econômico, na economia, sobre todas as definições econômicas. Ele vai ser mais específico, ele vai falar que riqueza é acúmulo de ativos, bens móveis, bens imóveis. Ele começa a fazer toda uma definição do que é o conceito de riqueza do ponto de vista daquilo que você possui, daquilo que você acumulou, daquilo que você acumulou com abundância. Não está errado essa definição, sem dúvida alguma. Isso é uma definição, sem dúvida alguma, de riqueza. Mas eu gosto mais da definição de riqueza do ponto de vista não do ponto de vista do acúmulo, mas do ponto de vista do poder de compra. Por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu tenho 50 bilhões de dólares, está num baú cheio de diamantes. Pô, beleza, mas ele está no fundo do mar, está lá no fundo do oceano. Não existe nenhum submarino que possa descer lá nas profundezas desse oceano e pegar aquele baú. Qual é o teu poder de compra? É zero. Então eu prefiro ir muito mais para o poder de compra. Aquilo que você é capaz de comprar. Salomão, certamente, naquela ocasião, comprava qualquer coisa. Não é? Certo? Hoje, com esse mesmo dinheiro, talvez não comprasse. Então, o poder de compra diz muito mais sobre o tamanho da sua riqueza do que simplesmente o acúmulo de bens que você tenha. Mas é aí por que eu gosto do poder de compra como sendo uma melhor definição de riqueza? Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Perfeito? Por isso que eu gosto de definir riqueza muito mais como poder de compra do que como acúmulo de ativos. Não está errado, mas vamos ser mais profundo. O que eu posso comprar com esse ativo? Então vamos para poder de compra. Tem um monte de coisa que você não pode comprar com dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você pode comprar uma cama, não pode? Qual é a cama boa, assim, top? Aquela cama que faz massagem, sei lá. Você pode comprar a cama, você não pode... Mas o sono, você pode comprar? O sono tem... Dá meio quilo de sono, você compra na farmácia sono? Alguém fala, eu compro um remédio para dormir. Também não é a mesma coisa. Você compra remédio de sono, mas você não compra
a capacidade de dormir. Você não compra o sono. Dinheiro nenhum, cara, é capaz de comprar o sono. Ele compra plano de saúde, mas ele não compra a alta na UTI. Ele compra uma alta na UTI? Ele não compra. Ele até pode contratar pessoas. Contratar quantas pessoas você quiser. Você pega aí uma empresa mega aí, tem 200 mil funcionários, maravilha. Mas o dinheiro não compra amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros não compra. O dinheiro não consegue. Não dá. Capota a grana que tiver. O dinheiro ele pode até comprar sexo. Mas ele não compra também amor verdadeiro. Ele não compra o amor sincero, sem nada em troca. Aquele amor inexplicável, que se sente e quando se sente, dói. Ele não compra. Dinheiro nenhum. Bilhão nenhum compra isso. 500 mil dólares, belo relógio. Mas o dinheiro compra tempo? Também não compra tempo. Ele até constrói templos. Mas ele compra comunhão verdadeira? Compra. Pode comprar um lugar bacanésimo. 14 acres. Show. Prontinho. Mas compra o vínculo, o compromisso? Não compra. Compra seguranças. Compra até um exército inteiro. Mas não compra paz. Paz, aquela paz, você bota a cabeça no travesseiro, você dorme e acorda no outro dia, sabe? Descansado, sabendo que o dia novo te espera. Essa paz não está à venda. Se estivesse, aliás, o cara que conseguir vender paz vai ser o cara mais rico do mundo. Porém, paz não se vende. Olha que legal, dinheiro até compra um certificado de doação de uma ONG renomada. Você faz uma bela doação, você ganha uma placa, você ganha um diploma para os filantropos de plantão, mas o dinheiro não compra significado. O cara que tem significado. O cara que entendeu onde ele está, por que está, o que ele quer fazer, onde ele vai chegar e por que ele faz. Em outras palavras, o dinheiro não compra o teu porquê. Compra até o teu o quê. Compra até o teu como. Mas o teu porquê ele não compra. Em outras palavras, é claro que quantidade de dinheiro é riqueza, quantidade de imóveis é riqueza, bens, ativos são riquezas. Mas quando a gente vai para poder de compra, a gente se dá conta que tem dois tipos de riquezas, né? Aquela que o dinheiro compra e aquela que o dinheiro não compra. Quem ouve assim também pode pensar, cara, então o Flávio está querendo dizer que dinheiro não é importante agora? Depois de tudo que eu já ouvi ele falando, agora ele vai vir dizer que dinheiro não é importante. Se eu falar para vocês que o dinheiro não é importante, eu vou estar mentindo, concordam? Porque tem um dia sequer que você não usa o dinheiro? Tem um dia sequer. A roupinha que você está usando bonitinha, teu perfume cheirosinho, o IPTU da sua casa, o property tax da sua casa, se você preferir, o seu seguro do carro, o cafezinho que você toma, e os sonhos que você tem, os projetos que você tem, as ideias que você tem para melhorar a tua qualidade de vida, sua, da sua família, tudo isso é legítimo. Tudo isso é absolutamente legítimo. E não é possível você realizar isso sem dinheiro. Inclusive, ninguém estaria aqui se não fosse dinheiro. Porque quanto custa esse telão de LED aqui, bonitão aqui? A luz de LED também, tem uma bateria ali que é bacana, um baixo jazz bass, um somzão, pressão. Você vê que pastor é músico quando o som tem pressão. Não precisa insistir para ele comprar um equipamento bacana. Ele mesmo já larga na frente. Né? Enfim, a câmera, tudo isso aqui foi financiado pela generosidade de vocês, que faz parte daqui dessa comunidade, que contribui para que isso aqui permaneça. Porque, afinal de contas, aproveitando aí o triste fato, a perda que tivemos do Kobe Bryant ontem, anteontem, se não me engano, a morte não escolhe conta bancária. Não sabe, raça, classe social. Todos nós vamos entrar. Então, já estamos nessa fila.
Nós teremos os próximos, talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 10 anos. Não importa o tamanho da tua conta bancária, o teu relógio da sua contagem regressiva já está rodando. Já está rodando. E a vida é tão boa, é tão boa a vida, o presente da vida é tão maravilhoso, que a gente esquece. A gente vive entorpecido pela vida boa e esquece que o nosso relógio já está na contagem regressiva. Lembrando disso, lembrando desse triste fato, eu também aproveito para dizer, não tem classe social. A hora chega, ela chega. Agora, o dinheiro ele é necessário, o dinheiro é bom, ele é bom. O dinheiro não é do diabo, não é do capeta. Ele é bom. Se você ganhasse agora aqui $10 mil, algum irmão chegasse do seu lado aqui, toma aí 10 mil, estou querendo te dar aqui. Você vai ficar feliz ou triste? Diz aí para mim. Vai ficar feliz. Tem alguma hipótese de você ficar triste? Até o cara que ideologicamente é contra o dinheiro vai ficar feliz. Todos vão ficar felizes. Porque o dinheiro vai te proporcionar um meio para você potencializar as coisas que de fato têm valor na sua vida. Não é assim? As coisas que de fato têm valor para a tua vida e as coisas que de fato são riquezas na sua vida são melhoradas, são potencializadas. Você pode melhorar a sua saúde, que você não compra, o seu tempo, você pode ter acesso às mais coisas e por aí vai. O dinheiro, ele é uma ferramenta meio, ele não é fim. A pena são as pessoas que às vezes se enganam que ele é o fim. Aí é triste também. Um dia ela até fica rica, mas aí fica triste. E aí ela não vai ter mais significado, porque ela vai correr atrás daquilo e quando ela chegar, ela vai falar, e agora? Era isso? Era isso? Eu experimentei os dois lados, né, gente? Eu experimentei os dois lados. Muita frequência é quando as pessoas me perguntam sobre essa coisa de dinheiro. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. E eu sempre falo, eu não sou mais feliz depois que eu ganho dinheiro. E por mais que eu ganhe mais dinheiro ainda, porque dinheiro é uma coisa que você aprende a ganhar. Na realidade, você nunca ganha, né? Você faz dinheiro. Aqui o inglês é mais generoso com a definição. Não é? Você aprende a fazer. E aí você vai fazer cada vez mais. Eu até botei uma meta, até 50 anos eu vou fazer dinheiro. Depois eu não quero mais fazer dinheiro, eu quero fazer outras coisas. Porém, eu quero dizer para vocês que eu costumo responder para as pessoas assim, olha, se eu perder todo o dinheiro que eu tenho, eu continuo rico. Porque eu já era rico quando não tinha dinheiro. Eu já era rico. Quando eu já não tinha dinheiro, eu já tinha riqueza. Eu não sou mais feliz hoje. Eu tenho acesso a outras coisas. Óbvio. São boas essas coisas? São ótimas. Tenho acesso a outras coisas. Mas não sou mais feliz. Eu não falo isso da boca para fora porque eu não preciso dizer isso. Tá? Então, portanto, eu não acabei ganhando mais dinheiro, a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque eu estava em busca de algo que eu não já tivesse. Eu já tinha. Esse é o ponto. Quando a gente entende isso, a gente até acorda de manhã para trabalhar com outro significado. A gente até vai se dedicar quando alguma coisa dá errada, quando alguma coisa está ruim lá na nossa vida profissional, na tua empresa, no seu negócio. Você até tem uma outra percepção daquilo que você está passando, porque a tua vida tem outro significado. Você fica mais forte. E não só quando as coisas estão mal, às vezes a gente só pensa quando a coisa está mal, né? Pouca gente pensa que o maior desafio da vida de quem ganha dinheiro é depois que ele começa a ganhar dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos simples, tá? Já viu casos de jogadores de futebol? Aproveitar, o Rivaldo está aqui, cadê o Rivaldo? O Rivaldo está aqui. Vou perguntar para o Rivaldo, ele vai conhecer alguns, não é? Caso do cara assim, o cara saiu da pobreza, o cara assinou um contrato, no outro dia a vida do cara fez boom e o cara enlouqueceu. O cara se perdeu. Tem casos clássicos no Brasil, porque é muito difícil. Um empresário começa a trabalhar, passa na pindaíba, no perrengue e tal, daqui a pouco começa a ganhar uma grana. Sabe o que acontece às vezes? Ele se acomoda. E aí, ou seja, não só ele deixa de avançar mais, como ele anda para trás. Como ele anda para trás. Caiu na armadilha. Ele acha o seguinte, cara, agora acabou, minha vida está resolvida. Não existe vida resolvida. Não existe vida resolvida. Estabilidade não existe. Essa é do GV. Estabilidade não existe.